Fala, meu aluno, tudo bem contigo, amigão? Então nessa videoaula a gente vai aprender uma segunda forma para fazer divisão de polinômios. Mas, amigão, essa forma que eu vou te ensinar agora, ela só pode ser usada quando o seu divisor for um polinômio de qual grau? Do primeiro grau. Então isso daqui só funciona se o seu divisor ele for um polinômio do primeiro grau. Isso aqui é um dispositivo muito prático para você poder efetuar a divisão. Pedrinho, mas ainda vou poder fazer pelo primeiro método? Vai, sem problema algum. Mas esse método ele se torna muito prático com o que eu vou te ensinar agora. Mas, Pedrinho, como é que eu vou fazer a montagem desse camaradinho? Aqui você vai ter uma cruzinha deitada. Aqui está. Essa cruzinha deitada. Pronto, aqui está. Então você sempre vai ter essa cruzinha deitada. Agora a gente vai organizar os elementos que vão aparecer aqui pra gente. Aqui, do nosso lado esquerdo, do seu lado esquerdo, o que a gente vai ter nesse espaço? Teremos a raiz do divisor. Então esse espaço aqui, ele vai possuir a raiz do divisor. Raiz do divisor. Lembre-se que a raiz é o valor de x que vai zerar esse polinômio. Então basta você fazer o quê? Pegar essa expressão e igualar a zero. Então sempre você vai fazer esse esquema para você poder efetuar esse tal desse Brillouin-Ruffini. Você vai sempre zerar o seu divisor e vai encontrar o valor de x. Então esse 1 negativo passa para o outro lado o quê? Positivo. Com isso teremos aqui então x igual a 1, sendo o quê? A raiz desse divisor. Pronto, aqui está. Então esse x igual a 1 que acabamos de encontrar é a nossa raiz do divisor. Beleza? Então sempre você vai encontrar esse camarada dessa forma. E você vai colocar esse número 1 aqui, que é a raiz desse divisor. Tudo bem? Então só destacando agora esse camaradinho aqui pra gente. Bacana. Pedrinho, mas aí o que mais que eu vou precisar colocar? Aqui nessa parte superior do lado direito, você vai colocar os coeficientes do dividendo, que é o polinômio que você quer dividir. Então, você vai colocar todos esses coeficientes aqui. Então, qual o primeiro coeficiente que temos? O número 1, depois o número menos 3, depois o número 3 e, finalmente, o número menos 1. Então, para reforçar, coloquei os coeficientes ordenadamente desse polinômio. Mais 3 e, finalmente, menos 1. Bacana? Então, novamente, o que colocamos aqui nessa parte de baixo? Nessa parte aqui, olha. O que colocamos aqui? Os coeficientes do dividendo. Pronto. Então, sempre aqui você vai colocar os coeficientes do dividendo. Só colocar aqui mais bonitinho. Pronto, aqui está. Então, aqui você vai colocar todos os coeficientes do dividendo, que é o polinômio que você quer dividir. Pronto, bacana. Agora, como é que você vai efetuar essa divisão que está aparecendo pra gente? Você sempre vai descer o primeiro camaradinho, que é esse daqui, olha. De cara você sempre vai descer isso daqui. E depois o que você vai fazer? Você vai pegar esses números que estão aqui abaixo, você vai multiplicar pela raiz do divisor e somar com o próximo. Então é sempre esse processo que você vai ter que fazer aqui, ó. Vai ter que pegar esse camarada, vai multiplicá-lo pela raiz do divisor, aqui está. Vai sempre multiplicar pela raiz do divisor e, finalmente, o que você vai fazer com esse resultado? Vai somar com o próximo número. Então, você vai pegar esse camaradinho aqui, ó, e vai somar com o próximo número. Aqui está. Acho que nem precisa disso daqui, então, ainda. Senão vai ficar muito bagunçado, beleza? E vai somar com o próximo camarada. Então, vou colocar aqui o sinal de mais para indicar para você a operação que estamos fazendo, ok? Então, olha o que teremos aqui. Então, teremos 1 vezes 1, 1 vezes 1, tudo isso mais o menos 3. Então, teremos para esse camarada 1 vezes 1,
mais o menos 3. Agora, me ajude a fazer essa conta. Mais com menos dá menos. Então vai ficar 1 vezes 1 que dá 1, menos 3 que vai ficar menos 2. Aqui está. E você continua fazendo esse processo, beleza? Até chegarmos ao último camarada a ser somado. Então olha aqui, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 3, teremos quanto aqui? 1 positivo. Então, como chegamos nesse número 1? A gente multiplicou o menos 2 pelo 1 e somamos com o próximo termo, que é o número 3. Agora, para finalizar, multiplicamos por esse camarada e finalmente somamos com o próximo. Então, aqui teremos 1 vezes 1, 1. 1 com menos 1, 0. Então, como chegamos a esse 0? Multiplicamos esse 1 por esse 1, 1 vezes 1, e depois subtrair, somamos com esse menos 1 que aparece aqui pra gente. Somamos com o menos 1 que aparece ali pra gente. Pronto. Então, esses aqui são os cálculos que apareceram pra gente para poder encontrar esses outros resultados que estão faltando aqui pra gente. Bacana? Beleza, mas e aí, Pedrinho? O que está sendo então a nossa divisão? A gente vai ter o seguinte, olha. O que aparecer de valor numérico do lado direito, ou seja, esse último número que você obtém aqui aparecendo para a gente, ele vai corresponder ao quê? Ao resto da divisão. Então, esse camarada aqui, olha, ele já vai corresponder ao nosso resto. Lembra da ideia que eu falei para você sobre o grau do resto? Você está dividindo por um camarada do primeiro grau. Se você está dividindo por um camarada do primeiro grau, o que você pode afirmar então? Que o grau do seu resto é sempre o quê? No máximo 1 a menos do grau do divisor. Então, como aqui o grau é 1, então significa que o meu divisor vai ter o quê? Grau 0, ou seja, ele vai ser constante, e é o que temos aqui. Então, sempre que você efetuar a divisão por um camarada do primeiro grau, você vai obter um valor constante. Agora, como é que a gente faz e o que significa esses números que aparecem aqui no meio? Eles vão corresponder aos coeficientes do divisor. Aos coeficientes do quociente. Então, esses camaradas aqui, olha, correspondem aos coeficientes do quociente. Olha que bacana esse método. Pedrinho, e sempre vai funcionar? Sempre vai funcionar. Bem, aparenta um pouco ser demorado, porque a gente está destacando todas as informações, a gente está fazendo passo a passo, mas esse método ele é muito eficiente, muito prático para a gente resolver. Com isso, o que a gente então pode afirmar nessa brincadeira? Que o meu quociente, Q de x, ele vai ser dado por qual polinômio? Pelo polinômio 1x ao quadrado menos 2x, tudo isso mais 1. Perceba que os coeficientes que temos aqui é exatamente esses numerinhos que aparecem aqui pra gente. Tudo bem? Ficou clara essa ideia? Mas, Pedrinho, como é que eu sei que esse camarada é do segundo grau? Coisa que já falamos da aula anterior. Se temos aqui grau 3 e o meu divisor é do primeiro grau, o grau do quociente é sempre a diferença desses dois. 3 menos 1, grau 2, obrigatoriamente. Então veja que o Brio-Ruffini ele tem uma coisa muito interessante. Ele acaba reduzindo sempre de uma em uma unidade, a cada aplicação dessa que você faz, o grau do nosso polinômio, sempre de uma em uma unidade. A gente vai ver que esse camarada ali não é só interessante para a gente aplicar o quê? Divisão de polinômios. Depois a gente vai estar utilizando esse camarada para várias coisas interessantíssimas envolvendo as ideias de equações algébricas, cenas dos próximos capítulos, obviamente. Tranquilo, amigo? Então, espero que tenha ficado prático essa ideia, você tenha compreendido bacana. Então, o esquema é sempre esse. Aqui, do lado esquerdo superior, raiz do divisor. Só igualar a zero e encontrar o valor de x para o divisor. Ali está, tudo bem? Depois, aqui você vai colocar os coeficientes do dividendo. Aqui estão os coeficientes, são esses aqui. Depois, o que você faz? Desce o primeiro. Depois, multiplica por esse que está sozinho e soma com o próximo. O resultado vem logo abaixo.
E você vai repetir esse processo indefinidas vezes. Esse camarada vai multiplicar por esse e depois somar com o próximo. Resultado abaixo. Multiplica com esse sozinho e soma com o próximo. Resultado abaixo. O último número que você encontrar, ele vai corresponder ao resto da sua divisão. Como divisor do primeiro grau, obrigatoriamente o meu resto vai ser o quê? Um polinômio constante. Nesse caso, polinômio nulo. E vale a mesma ideia da divisão. Quando a gente tem um resto dando zero, o que a gente pode falar? Que os polinômios eles são divisíveis. A divisão ela é exata, porque o resto da divisão é zero. E esses números que eu encontro aqui abaixo correspondem ao quê? Aos coeficientes do quociente. Então, aquele último camarada vai corresponder ao nosso quociente. Aqui está. Só destacando aqui pra gente, perceba que era o mesmo polinômio que encontramos quando a gente fez na nossa videoaula passada a divisão de forma mais tradicional desses dois polinômiozinhos. Tudo bem? Então, amigão, espero que você tenha gostado desse método. Ele é muito eficiente, utilizaremos várias vezes esse camarada e é muito interessante lembrar o quê? Que ele só vale quando o divisor for de qual grau? Do primeiro grau. Tranquilo, amigão? Finalizamos a aula por aqui e na próxima aula a gente vai ver um teorema massa, muito importante quando a gente trata essas ideias aqui de polinômios. Beleza, amigão? Então, um forte abraço e bons estudos para você. Valeu!